Palmeiras e Corinthians, detalhes, Dedê. Tchana. Tchan, tchan, tchan. Faltam pouco mais de 24 horas para um dos maiores clássicos do país. No Palmeiras, o clima é leve. O time está classificado para as oitavas da Copa do Brasil e desde a final do Paulistão não sabe o que é perder. O Corinthians também conseguiu sua classificação, mas os ares são outros no CT Joaquim Grava. Em momentos diferentes, o derby chega para equilibrar um pouco as coisas, já que história, rivalidade e respeito também entram em campo. Temos que ir com o pé no chão, sabemos que o Corinthians é uma equipe muito forte e é um clássico para a gente, para eles, sabemos a dificuldade que é. E claro, a gente vai com tudo nesse jogo para conquistar os 3 pontos. E ainda mais contra o Corinthians é sempre bom jogar. E se eu tiver a oportunidade de poder também atuar, eu vou dar meu melhor. Para a partida, o técnico Abel Ferreira vai contar com o retorno do Rafael Veiga. O maestro do meio-campo desfalcou o time por 6 partidas por causa de uma lesão na coxa direita. Dudu, Gomes, Zé Rafael e Hendrick, que foram preservados no jogo contra o Tombense, também deverão estar em campo. A má notícia é que o Marcos Rocha, com lesão na coxa esquerda, pode não ter condições de atuar no clássico. Com isso, uma provável escalação deve ter o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga ou Arthur. Dudu, Hendrick e Rony. Já no timão, sem muitas novidades, Renato Augusto e Pedro continuam no DM. Bruno Mendes, Adson e Fagner sentirão dores musculares durante o duelo contra o Remo, mas não foram identificadas lesões. O Corinthians deve ir a campo com a mesma formação da última partida: Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Fausto Vera, Rony, Juliano e Adson, Yuri e Roger Guedes. Nesse derby, a principal dúvida está sendo resolvida nas salas de reuniões dos dirigentes alvinegros. Quem será o próximo treinador? Tite é a prioridade, mas tem outros nomes na mesa. Por enquanto, os responsáveis por comandar os treinos têm sido o auxiliar Fernando Lázaro e o observador Mauro da Silva, ex-jogador e funcionário antigo do clube. Depois da saída do técnico Cuca, a ideia era já ter um novo comandante para o clássico. A gente trabalha primeiro com a possibilidade de ter um novo técnico. Se não tiver, nós vamos ver quem que vai assumir. Mas hoje a intenção é que a gente consiga ter alguém já até antes do sábado, né? Seria o ideal para dar algum treino ao time. Mas vamos ver, não é simples, não é fácil. O mercado não tem opções, está difícil, mas a gente vai conseguir. Ainda sem definição do comando técnico, Mauro da Silva e Danilo, ex-jogador do Timão e atual técnico do Sub-20, são cotados para dirigir o time interinamente. O escolhido para estar à beira do gramado vai ver de perto um dos maiores clássicos do país. Se a gente for analisar a temporada, claro que o Palmeiras já tem 2 títulos, Supercopa do Brasil, Campeonato Paulista, é um time mais estável, mesmo perdendo jogadores importantes como o Rafael Veiga, o Rony, por exemplo, não perdeu a sua essência de jogar, suas características. O Corinthians perdeu o Renato Augusto, nossa, acabou o time, aí já contrato Cuca, deu tudo errado, não tem técnico. A informação que chega agora, pelo menos confirmada até este momento, é que o Tite recusou, não quer comandar o time, não o Corinthians, mas nenhuma equipe brasileira nessa temporada. Então não será o técnico do Corinthians, que era uma expectativa, uma esperança, pelo histórico, pela idolatria que ele causa na torcida e com grandes motivos. Mas aí eu pergunto, Palmeiras super tranquilo, Corinthians vivendo um momento de ebulição, isso significa alguma coisa? Loirão, tem um peso gigante pro Corinthians, essa instabilidade dentro do Corinthians, né? Dentro do elenco, né? Acho que é o momento dos jogadores, dos principais jogadores, chamarem a responsabilidade, organizar o time, trocar ideia, seja Danilo, seja Lázaro, seja qual for ali o interino que vai estar à beira do campo no Allianz Parque contra o Palmeiras. Mas é momento de Roger Guedes, momento de Cássio, de Fábio Santos, do próprio Renato Augusto, mesmo estando machucado, mas ali dá uma organizada, uma motivada nos jogadores, porque o jogo já é amanhã.
Então, daqui para amanhã, nenhum treinador vai ser apresentado no Corinthians, né? Apesar desse futebol tão maluco, tantas surpresas que existe dentro do futebol, mas provavelmente Danilo ou Lázaro estarão ali na beira do gramado. Do outro lado, você citou muito bem aí, uma tranquilidade. Não dá também para o Palmeiras cair nesse problema que o Corinthians está vivendo. O Palmeiras, e não vai cair, obviamente, porque o Abel não vai deixar isso acontecer e os jogadores também não. Então vai ser um jogo grande, clássico, independentemente de quem vai estar na beira do campo ou não do lado do Corinthians. O Palmeiras vai fazer o que vem fazendo já ao longo dessas 2 últimas temporadas. Inclusive a pesquisa é sobre essa partida, qual é o seu palpite para o clássico de amanhã no Allianz Parque. O Palmeiras está ganhando e muito bem a pesquisa neste momento. Claro, refletindo esse momento que não é de agora. O Palmeiras, desde a chegada do Abel Ferreira, tem uma constância, tem padrão de jogo, disputa os principais campeonatos, é uma equipe competitiva, vem de muito caras derrotas. E eu lembro que no Paulista, o empate entre Palmeiras e Corinthians foi muito celebrado pelos corintianos. Você falou do Palmeiras, da chegada do Abel. Não lembro do Palmeiras ter oscilado. O Palmeiras foi crescendo e continuou mantendo aí o crescimento. Hoje é um time muito equilibrado dentro das competições. Não ganhou algumas finais que foram disputar. Enfim, aí pode ser considerada oscilação? Para mim, não. Chegou na decisão. Não ganhou porque, enfim, algum detalhe ou outro, o adversário acabou levando vantagem e conquistando títulos. Mas o Palmeiras, nos últimos 2 anos e meio, chegada do Abel, pós-chegada do Abel, só em crescimento. Ele fez uma boa administração durante a semana na Copa do Brasil, não é? Vários titulares poupados, por exemplo, o principal deles, o Gustavo Gomes, que é um cara que faz a diferença e agora vai completamente focado para esse jogo de amanhã no Allianz, que a gente vai falar, o Wilton Pereira Sampaio, seu sósia, seu irmão gêmeo. Esse parece. Tem que fazer um exame de DNA por aí, hein, Dedê? Ele vai apitar o jogo. Mas a gente segue o